Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 2. Aleluia. Efésios 2, versículo 10. Irmãos, você já parou para imaginar qual é o propósito de Deus para a sua vida? Porque Deus tem um propósito específico para cada pessoa que está aqui essa noite. E o início desse retiro, a primeira palavra é essa, para que em todo esse retiro, esse acampar dentro, você venha e desenvolver esse propósito na sua vida. Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Qual é o meu chamado? O que o Senhor me chamou para fazer? Por que eu nasci? Para que eu nasci? Amém? E Deus vai falar muito com vocês hoje, amanhã, né? Deus tem muito para revelar. Vamos ler aí Efésios 2:10. Diz assim: pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos feitura de quem? De Deus. Ele nos fez e fomos criados em Cristo Jesus para o quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Então o Senhor, Ele nos fez para que nós andássemos naquilo que Ele preparou para nós. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: por onde você tem andado? Você tem andado no que o Senhor preparou para você? Deus tem um propósito para você, amém? Deus tem um propósito. E qual é esse propósito? Às vezes, quando a gente nasce, começa a crescer, a gente ouve muitas coisas, muitas pessoas dizendo que nós somos algo. Por exemplo, na escola, às vezes o inimigo ele pode usar professoras para dizer palavras para nós que não é real. Desabaixa um pouquinho, por favor. Palavras, por exemplo, como: olha o seu caderno, como que tá feio. Olha que letra horrível, sua porca. Professoras que marcam, porque nós passamos muito tempo na escola também. Professoras que nos marcam. Pais que nos marcam com palavras usadas pelo diabo. Você não presta para nada. Você é um peso na minha vida. Você não vai dar em nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. E nós crescemos pensando: qual é o propósito? Por que eu nasci? E por que eu estou aqui? Não é verdade? Eu lembro de um testemunho de uma pastora que ela dizia que quando ela tinha 6 aninhos, ela começou a estudar e a professora chamava ela de porca, sua porca. E todo dia a professora ia lá e passava borracha no caderno dela e falava: sua porca. E ela foi crescendo com aquilo na cabeça: eu sou uma porca. E ela falou que ela sentiu o desejo de ir para o lixão da cidade, pequenininha. Ela tinha um desejo de ir para o lixão da cidade. E ela começou a ir. E lá no lixão da cidade, ela catava as coisas lá no lixo, né? E foi crescendo com aquilo. Diz ela que quando ela tinha 13 anos de idade, ela não sabia mais nem quantos vermes ela tinha. Tinha pegado tudo quanto era verme. O médico falou assim para ela: ó, não tem uns aqui que eu nem sei o nome. Porque aquilo ficou no subconsciente dela.
Então, irmãos, às vezes a gente, no decorrer da nossa vida, desde a infância, ouvimos pessoas falando palavras para nós que nós não somos na realidade, e nos dando destinos que não são nosso destino. Falando que você vai ser isso, você não vai prestar, você vai ser aquilo, você é um derrotado, você é uma derrotada. E essas palavras, elas vão fixando na nossa vida, e mesmo que a gente não perceba, vão criando um impacto forte na nossa vida. E Deus está querendo quebrar essa noite. E Ele está te dizendo: olha, eu te formei para que você cumpra o meu propósito. Amém? Mesmo que alguém um dia lançou palavras contra você, Deus, Ele te disse que Ele te formou. Davi, no Salmo 139, ele fala: olha, lá no ventre da minha mãe, ainda antes de eu ser uma substância ainda informe, o Senhor já me conhecia. O Senhor já tinha te escolhido lá, antes ainda de você se formar no ventre da sua mãe, para um propósito específico. Para um propósito específico. Davi, ele fala assim: olha, os seus pensamentos ao meu respeito são maiores. Nem as areias da praia conseguiria chegar perto dos pensamentos que o Senhor tem a meu respeito. E ele fala assim: lá no ventre da minha mãe, o Senhor me teceu. O Senhor, Ele me trabalhou. Quem aqui gosta de fazer artesanato? Quem sabe fazer um tapete? Tem algumas pessoas aqui. Você faz um projeto do que você vai fazer. O Senhor, como o maior artista da humanidade, Ele desenhou você. Ele escolheu as cores que Ele ia te fazer. Ele escolheu a forma que Ele ia te formar. E aí, a Bíblia diz que Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Olha como Ele te ama. E como Ele tem um propósito específico na sua vida. E às vezes a gente foge do propósito porque coisas foram passadas na nossa vida que tentam nos afastar daquilo que Deus tem para nós. E eu queria citar algumas pessoas da palavra de Deus que Deus teve alguns propósitos, talvez você vai se achar parecido com ela. A Bíblia fala de José do Egito. José, ele cresceu ali na família dele, tinha muitos irmãos e os irmãos dele tinham ciúme dele. Porque José sonhava, Deus mostrava as coisas nos sonhos para José. Porque o pai de José tinha um carinho especial por ele. E ele foi vendido, como escravo para o Egito. Passou ali 13 anos preso, sofrendo. Mas um dia o Senhor tirou ele lá de dentro e fez dele governador do Egito. O propósito que Deus tinha na vida de José é que ele fosse governador do Egito. Porque viria uma fome, viria fome sobre o povo de Deus, e José estava ali para suprir o povo de Deus fora do Egito, as redondezas do Egito. José casou, teve filhos. José fez tantas coisas, sonhou. Deus mostrou grandes coisas para ele. Mas o propósito que Deus tinha para José era o quê? Ser governador do Egito. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Josué também. Deus tinha um propósito na vida de Josué. Deus levantou Josué para ser um comandante de guerra. A palavra de Deus diz que havia as muralhas de Jericó. E Deus deu estratégia para Josué derrubar aquelas muralhas no grito. Comandante de guerra para o povo de Deus receber a terra prometida. Esther, ela era uma camponesa. Mas Deus tinha um projeto na vida dela.
E esse propósito que Deus tinha na vida dela, Deus pega ela e coloca ela dentro do palácio. E ali, entre muitas mulheres, ela foi escolhida para interceder por um povo e poupar o povo de Deus que ia ser morto ali por Mordecai, através do decreto do rei. O rei escolhe ela para ser rainha. Era propósito de Deus. Neemias era um copeiro, um simples homem, trabalhava no palácio do rei. Mas Deus tirou ele de trás ali da copa e levou ele para onde? Levou ele para reconstruir os muros de Israel. Se tornou juiz, governador de Israel. Davi, a palavra de Deus diz que Davi, o Senhor tirou ele de trás das malhadas. Davi ficava por detrás das ovelhas. Davi foi pastor, cantor, tocava, salmista. Davi foi tantas coisas. Mas o maior propósito que Deus tinha para a vida de Davi era que ele fosse rei. E a partir dele, todos os filhos dele fossem reis, até chegar em Jesus, o rei de Israel. Jesus veio da linhagem real de Davi. Talvez você tenha muitas coisas na sua vida que você pensa, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Eu nasci para ser esposa, eu nasci para ser esposo, para ser isso, para ser aquilo. Mas tem um propósito de Deus na sua vida, que vai além do que você estudou, além do que você formou, além do natural, que é casar, ter filhos, ter casa, ter o seu trabalho. Tem um propósito específico que muitas vezes para muitos de nós está oculto. Mas nesse acampar dentro vai ser revelado em nome de Jesus. Amém? Jesus é o maior exemplo, irmãos. Jesus, desde o momento que ele veio para essa terra, ele sabia qual que era o propósito na vida dele. Qual que era? A cruz. Salvar a humanidade. Tentaram tirar Jesus de todas as formas do propósito dele. E o diabo vai tentar tirar de todas as formas do propósito que ele tem para a sua vida. Jesus estava lá na cruz sendo crucificado. O que eles gritavam para ele? Se tu és Jesus mesmo, desce dessa cruz. Desce da cruz, você não é Jesus, o rei dos judeus. Mas ele não desceu, sabe por quê? Ele poderia ter descido. Ele não desceu porque ele tinha que cumprir o propósito dele. O propósito dele era a cruz, era salvar a humanidade. E ele não desistiu. Quando você descobrir qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, pessoas, o diabo, situações, circunstâncias vão tentar fazer você desistir de cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas não desista. Não desce da sua cruz. O Senhor diz que aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Não desce da sua cruz. É tão importante, irmãos, a gente saber qual é o propósito que Deus tem para nós. Começa a orar hoje isso. Começa a pedir, Senhor, até terminar esse acampamento, me mostra o que o Senhor tem para mim. Eu já estudei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, mas o que o Senhor tem para mim? Qual é o meu chamado? O Senhor me chamou para quê? O Senhor me teceu, o Senhor trabalhou igual um artista no ventre da minha mãe, para quê? Mesmo que pessoas falaram coisas para você que você não era nada, que você não ia dar em nada, irmãos, o que importa é o que Deus falou. Troca a mentira do diabo pela palavra, pela verdade. Ele te formou. Ele te formou. Diz que uma moça muito bonita, ela um dia estava limpando as feridas de um mendigo na rua. Ela teve muita dó dele.
Aquele mendigo tinha feridas horríveis, que dava nojo em qualquer pessoa. E ela teve dó. E ela começou a pegar uma gaze ali, um soro, e ela começou a limpar aquelas feridas onde os mosquitos estavam assentando. E passou um rapaz, e o rapaz falou: moça, o que você está fazendo? Você não tem nojo? Por dinheiro nenhum no mundo, nem por $1 milhão, eu limpava as feridas de um mendigo nojento igual esse. Ela olhou para ele e falou assim: nem eu. É por dinheiro nenhum, irmãos, que a gente faz o que Deus quer. A gente faz é por amor. O pastor sempre fala isso aqui, né? Ele tinha o emprego dele, tinha um salário excelente. E ele sempre fala: irmãos, por dinheiro nenhum do mundo eu largaria o meu emprego, a minha profissão, para lidar com pessoas, porque é a coisa mais difícil que tem. Por dinheiro nenhum, é por amor que eu faço isso. Irmãos, é por amor. Quando Deus te chama, você tem que ir por amor. Nós não podemos resistir ao chamado de Deus na nossa vida. Você não pode resistir ao que Deus tem para você na sua vida. A palavra de Deus diz assim, que aquele que perder a sua vida, por amor a mim, achá-la-á. E o Espírito de Deus me disse que nesses dias aqui, pessoas vão começar a perder a sua vida por amor a Cristo e vai começar a achar uma nova vida. Amém? Pessoas vão começar a achar a vida que um dia sonhou, que um dia buscou, mas que parece que ainda você não conseguiu encontrar. Que às vezes Deus mexe com a gente. Às vezes a gente começa a sentir uma tristeza com a maneira da gente viver, com a vida que a gente está levando. É porque Deus está mexendo. Vai para o meu propósito. Você está infeliz porque você ainda não fez o que eu mandei. Você ainda não entendeu o que eu tenho para você. Porque a gente só é feliz fazendo aquilo que Deus tem para nós. Pastor, eu posso me formar. Pastor, eu posso estudar. Pode, irmão, você deve se formar, estudar, ter sua profissão. Como todos esses que eu citei tinham a profissão deles. Mas Deus tinha chamado eles para um propósito também maior. Que só aquele propósito conseguia encher aquele coração deles. Quando você não faz aquilo que você não é chamado para fazer, você não é feliz. Tem pessoas que foram chamadas para ouvir, emprestar o ouvido, ouvir. Outras foram chamadas para aconselhar. Outras foram chamadas para cuidar de pessoas que estão feridas. Outras foram chamadas para abraçar, para zelar, para ajudar, para levantar. Alguns foram chamados para dar uma direção. Deus quer revelar o seu propósito para a sua vida. Desde o mais pequenininho que está aqui ao maior. Desde o menor ao maior. E eu profetizo que nesses dias o Senhor vai mostrar. O Senhor vai começar a revelar. O Senhor vai começar a fazer você se encontrar. Pessoas que falam assim: eu andava meio perdido. Estou meio perdido, sem direção. Eu estou assim, assim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entra no caminho, viva a verdade que Ele tem. E a verdade dele diz que Ele te formou, Ele te teceu, Ele como artista te preparou, te moldou com as mãos dele, no ventre da sua mãe.
Pastora, mas a minha mãe não me queria. Não tem problema. Ele te queria. Meu pai não me queria, mas ele te queria. Não foi a sua mãe que formou você dentro do ventre dela, sabia disso? Foi ele. Foi ele que te formou. Ele que te formou. Com as cores, com os projetos, para que você, como diz lá em Efésios 2, vivesse tudo que Ele preparou antes, no passado, de antemão, para que você andasse nas boas obras dEle, para cumprimento do propósito. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: meu irmão, minha irmã. Fala assim, ó. Você nasceu para o cumprimento do propósito de Deus. Pede a sua vida e você vai achar ela quando você perder ela para o Senhor. Amém? Aplauda Ele. Quantos estão curiosos em saber qual é o seu chamado? Qual é esse propósito para a sua vida? Eu creio que até amanhã, pessoas vão chegar aí para mim e vão falar: pastor, eu já descobri. Eu já sei. Eu sei porque que o Senhor me trouxe aqui. Eu sei porque o Senhor está falando. Eu sei o que o Senhor quer trazer para a minha vida. Amém? Aleluias. Está um pouquinho enfumaçado, né? Começa a colocar a sua vida diante do Senhor. Fica à vontade. Fala: Senhor, qual é o seu propósito para a minha vida? Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? A pastora acabou de falar aqui no Salmo 139. Disse que o Senhor me teceu. O Senhor teve o trabalho que uma pessoa que faz um tapete, que faz um quadro, que faz uma renda tem. O Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Com as suas mãos o Senhor me trabalhou, como se trabalha um artesanato. Com as suas mãos o Senhor me moldou para um propósito. Qual é esse propósito? Começa a falar com Ele. Oh, Espírito de Deus. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é saber com que conheça a Ti. Aleluia. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Que diminua eu, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, és meu abrigo. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer, é meu prazer. Tua presença
tua presença, tua presença é meu prazer, tua presença, tua presença é meu prazer, tua presença, aleluias, tua presença